uma ideia que eu não consigo tirar da cabeça desde que li o material para nossa conversa de hoje. Um devocional chamado Discipulado e a Estatura dos Filhos. A ideia é que talvez a gente meça nosso crescimento espiritual de uma forma completamente errada. Principalmente com essa loucura do dia a dia, sabe? Pressão da faculdade, trabalho, ansiedade. E esse é o ponto central, né? O material propõe justamente uma mudança de foco. A grande questão não é o que eu preciso fazer para Deus, e sim em quem eu estou me tornando. A gente vai explorar essa jornada da identidade de filho para a maturidade de herdeiro. E o nosso guia é aquela passagem-chave de Romanos 8, que fala que somos herdeiros de Deus. Perfeito. E o ponto de partida do devocional é a cena do batismo de Jesus. Antes de qualquer milagre, antes de qualquer sermão, uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado em quem me agrado." Isso sempre me deixou intrigado. O que exatamente agradou ao Pai naquele momento? E aqui está a grande virada de chave da reflexão. O prazer de Deus não estava focado no que Jesus iria fazer, mas em quem ele havia se tornado até ali. O devocional destaca a palavra grega huios. Não é só filho tipo criança, é filho maduro, pronto para assumir responsabilidades. E, nossa, isso muda tudo. Deus não está só feliz que a gente existe. Ele se alegra ativamente no nosso processo de amadurecimento. Peraí, isso é muito mais radical do que parece. Porque a gente vive numa cultura de performance, né? Até na igreja. A gente mede nossa utilidade para Deus pelo que a gente faz. Liderar um grupo, fazer um projeto. Mas o texto sugere que Deus olhou para Jesus antes de qualquer grande feito e disse: é isso. É essa pessoa. O foco é totalmente no ser e não no fazer. Exatamente. E essa ideia se conecta de um jeito brilhante com o que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas. Ele usa uma analogia muito prática. Ele diz que um herdeiro, enquanto é menor de idade, não difere em nada de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ele tem um tutor que o guia. E essa analogia resolve uma angústia muito comum, certo? A gente lê sobre as promessas de paz, de propósito, mas na prática, muitas vezes não sente isso. Parece que Paulo está dizendo que o problema não é a promessa, mas talvez a nossa idade espiritual para saber como gerenciar a herança. Como herdar uma empresa de família. Você pode ser o dono no papel, mas se não entender de finanças, de gestão, de pessoas, você vai levar o negócio à falência. Na vida espiritual, as promessas são essa herança. Sem maturidade, o tal do huios, a gente não sabe como investir isso nos relacionamentos, na carreira, ou como usar para lidar com as próprias emoções. O Espírito Santo é esse tutor, nos ensinando a gerenciar a herança. Falando em processo, nossa, ninguém personifica mais essa jornada do que os próprios discípulos, né? O devocional aponta para aquela cena clássica deles, depois da ressurreição, trancados numa sala, morrendo de medo. E vamos combinar, é uma cena quase cômica. Eles viram o impossível acontecer e a primeira reação é se esconder. Quem nunca, né? Diante de um desafio enorme, a primeira vontade é puxar o cobertor e esperar passar. Mas aí Jesus aparece, sopra sobre eles o Espírito e a chave vira. A mensagem não é se esforcem mais, é permitam ser refeitos. E isso leva ao conselho prático do devocional, que é a autoavaliação. Como a gente permite que o Espírito nos guie hoje, não em decisões gigantescas, mas nas pequenas coisas, na forma como a gente usa a tecnologia, por exemplo. É uma ferramenta para o bem ou uma fuga da realidade? Exato. Ou como reagimos àquela crítica no trabalho, com defesa ou com a busca por aprendizado. Como a gente administra a ansiedade antes de uma prova. A identidade de filho maduro aparece aí. Não num palco, mas na resposta silenciosa que damos a esses desafios do dia a dia. É permitir que o tutor nos ensine a usar a herança no aqui e agora. Então, o resumo da ópera é que a vida cristã é esse movimento constante de crescimento, de uma identidade que a gente já recebeu para uma maturidade que a gente precisa buscar. E o Espírito Santo é o nosso guia pessoal, intransferível, nessa jornada, para nos tornarmos quem Deus sonhou que seríamos. Exato.
Isso deixa uma reflexão final, um pensamento para quem nos ouve. Ao olhar para a própria jornada, onde é que a passagem da condição de herdeiro menor para filho maduro faria a maior diferença na vida hoje? Qual pequeno passo prático guiado pelo Espírito pode ser dado nessa direção?